isso é mais comum do que parece, né? Então, nossa amiga Bianca, 30 e poucos anos, vamos lá, 34, 36 anos, está com um bebezinho novo, relata que, bem, o que está acontecendo, né? Sei lá, as pessoas falam que tem uma coisa do instinto maternal, do desejo de ser mãe que se realiza e daquele amor incondicional. Bem, são dois cenários, né? Tem dois cenários possíveis nessa história de cara. Claro que a gente sempre pode ir derivando com 1000 nuances, né? Para a gente conseguir abordar os temas. Agora, tem dois cenários que são os dois cenários mais possíveis. O primeiro cenário é um cenário de te enganaram sobre esse assunto de uma grande efusão de afeto, de alegria e de amor quando nasce um filho. Beleza? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, não é incomum algumas mães, depois de dar à luz ao filho, uma questão que é uma questão orgânica, experimentarem algo como se fosse uma depressão, não necessariamente uma depressão pós-parto. Há possibilidades mais brandas desse quadro aparecer, perfeito? Que cursam com uma certa anedonia, alguma coisa de tristeza, né? Uma falta de, enfim, apetite para fazer coisas que antes eram coisas que davam prazer, que eram muito normais, muito comuns a gente gostar, sei lá, gostar de ir no cinema, gostar de ir no shopping, gostar de estar com as amigas, gostar, sei lá, de sair com o marido. Às vezes, depois que o bebezinho nasce, isso tudo perde um pouco a graça, vai se desorganizando, perfeito? Isso pode ser realmente um quadro clínico que precisa de abordagem. Às vezes, atenção, abordagem farmacológica, tá bom? Às vezes, psicoterapia. A gente está trabalhando com as duas possibilidades. Uma possibilidade de ser um traço de uma depressão, um baby blue, né, como o pessoal chama, uma tristeza depois, uma anedonia que aparece. Anedonia o que é? Anedonia é uma falta de gosto, uma falta de apetite, uma falta de vontade. Apetite não só apetite para comida, né, mas para tudo que antes dava prazer normal, né? As coisas dão prazer para a gente gosta, né? A gente gosta de ir na festa ver nossos amigos, a gente gosta de ir no cinema, a gente gosta de ir no show, a gente gosta de comer uma comida diferente, a gente gosta, sei lá, de se maquiar, a gente gosta de sair do shopping para comprar roupa, sei lá, a gente gosta de fazer essas coisas, né? O que é anedonia? Anedonia é como se fosse ficando tudo meio cinza, assim, como é que tanto faz, né? E aí esse tanto faz, às vezes vira tristeza, às vezes é só desinteresse mesmo, claro. O pessoal olha para a vida e fala, o que está acontecendo? Sei lá, será que é normal? Então, tem essa possibilidade, uma possibilidade de ser um quadro clínico. Perfeito, Bianca? Então é possível que seja um quadro clínico, claro. Você vai precisar e seria muito bom, você já fez, né? Você procurou uma terapeuta, uma psicoterapeuta, um psicólogo, né, certificado, e aí vai buscar entender o que está acontecendo. Acho ótimo, perfeito? Não fique triste, não se espante, não se surpreenda se a gente chegar à conclusão que pode ser alguma coisa até um pouco a mais, né? Quer dizer, você pode estar com uma depressão mesmo, tá? E aí, como é que a gente faz quando a gente está com depressão? A gente toma remédio, né? A gente toma remédio com toda a tranquilidade do mundo, perfeito? Prescrito por um médico que saiba, que conheça o quadro, que vai te acompanhar, conhece efeitos colaterais, está amamentando, não está amamentando, são as dúvidas que aparecem na nossa cabeça, né? Quando a gente está diante de uma mãe, às vezes está dando de mamar ainda para o neném, quais remédios pode, quais não pode, então pronto, aqui eu não vou te falar nada disso, o quadro não é, Fale com o Doc não é um quadro médico, perfeito? É um quadro, né, no qual eu vou tratar desde o ponto de vista mais existencial, as questões que vocês trazem para mim, perfeito? Então, não é um quadro aqui, né, o Fale com o Doc não é um programa de consulta médica. Podia até ser, mas acho que nem pode, né? Não sei se pode ou não pode. Mas não é um quadro de consulta médica, tá? É um quadro que eu abordo as questões desde o ponto de vista mais existencial. Mas, óbvio, ouvindo o teu caso, eu não posso deixar de sublinhar essa possibilidade. É uma possibilidade mesmo, né, que você tenha algum quadro, que esteja com um quadro clínico. E aí, Bianca, com toda a tranquilidade do mundo, isso é muito comum, perfeito? É muito comum esse período de adaptação depois do nascimento. O teu caso passou um pouquinho da fase, né, do que ainda estaria ali dentro do esperado, tá? Mas tem desvio padrão, né? Às vezes algumas pessoas podem experimentar isso até mais tarde, né? Isso não acontece, ou seja, esse quadro desse baby blue, ou seja, essa anedonia, uma tristeza, uma perda de gosto pelas coisas, isso vai lá, acontece ali até o 6º, 8º mês, mas pode se estender. Pode ser o teu caso, você vai precisar, então, de acompanhamento. Pode ser que você precise de acompanhamento médico. Você já fez certo. Você procurou uma terapeuta, procurou um psicólogo, né, uma psicóloga, para te acompanhar, para que você entenda, né, entenda. Você pode estar com falta de vitamina, né, então vai precisar fazer exame de sangue. Você pode estar com anemia, fazer exame de sangue, né. Você pode ter outros quadros associados de saúde também que estão descompensados. Eu não sei, vamos lá, não é um quadro médico, né, então não colhi tua história clínica, não foi isso que eu fiz. Pode ser outra coisa, né, pode ser outra coisa. Uma coisa mais existencial, mais social.
Existe, Bianca, vamos lá, vamos voltar lá atrás, isso aqui que é super importante a gente pensar, tá, Bianquinha? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá atrás, vamos imaginar 1920, minha avó Arminda. Minha avó Arminda nasceu em 1914, perfeito? Nasce em 1914, numa aldeia em Portugal, tá? Então, aldeia em Portugal, não tinha luz elétrica, né? Não tinha água encanada, não tinha nada, né? Acho que tinha um aparelhinho de rádio lá na venda, perfeito? O que era a vida ali? A vida ali era, bem, as pessoas vivem, vão para o campo, em algum momento se casam, têm filho, depois continuam trabalhando, tem outro filho, vão à missa, tem outro filho, vão à missa, tem outro filho, vão à missa, tem outro filho, ficam viúva, vão à missa, criam os filhos, vão à missa. Era a vida, né? Como é que era a vida? Vamos imaginar a vida ali até 1920, 1930. A vida era essa. E as pessoas não se questionavam muito. Há relatos, né? E quando a gente conversa, há relatos que são relatos do seguinte: olha, quando uma moça casava e engravidava, vamos relembrar, Bianca, não tinha chá revelação, as pessoas não iam para Miami fazer o enxoval, a demanda nem aparecia, né? As pessoas não ficavam numa coisa do qual o nome, não. O nome era o nome da madrinha. Né? Qual era o nome que a criança ganhava? Era o nome da madrinha. Então, quem que é a madrinha dessa filha? É a Leonarda? Então, qual é o nome da filha? Leonarda. Qual é o nome da madrinha desta outra? É Alzira? Então, qual é o nome da minha filha? É Alzira. Quem é o nome da madrinha desta aqui? É Maria de Fátima. Então, o nome desta minha filha é Maria de Fátima. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Só para você refletir um pouco, que existe hoje, me parece, tá? Me parece, observando as moças que eu conheço, observando as pessoas próximas a mim, observando toda essa cena de euforia consumista em torno do que é a vinda de uma criança para o seio de uma família, me parece que há uma euforia de plástico. Há uma euforia de plástico, perfeito? O que é uma euforia de plástico? É uma excitação injustificada por um evento absolutamente natural. O que é um evento absolutamente natural? Você engravidar e dar à luz. Isso é coisa natural, né? Quer dizer, tem nada assim no fundo, para de pensar. Bem, por um lado é evidente, é um milagre, é a graça, tudo bem. Mas bem, é natural, quer dizer, as pessoas se casam, engravidam, perdem um filho ou dão à luz, né? É meio normal. Minha mesma avó Arminda era isso. Ela casou, engravidou, deu à luz. Engravidou, perdeu o filho. Engravidou, deu à luz, engravidou, perdeu o filho. Engravidou, deu à luz, engravidou, perdeu o filho. Ela deu à luz a 8 filhos e perdeu 8 filhos. Numa realidade não tinha água encanada, não tinha chá de revelação, não tinha enxoval, não ia fazer, ela era em Portugal, então não ia para Lisboa fazer enxoval. Não tem enxoval, quer dizer, vai usar os trapinhos, vai usar os paninhos das filhas mais velhas ou das sobrinhas, quer dizer, eventualmente uma roupa de adulto que já não está mais para o uso, recorta aquilo, costura e vira a manta, né, dos filhos ali para fazer a roupinha de cama e o agasalho da criança.